eu vou mostrar para vocês como que se faz a decomposição de vetores. Então aqui eu tenho dois eixos nos quais eu realizaria a decomposição do vetor F. Aqui no eixo das ordenadas Y eu vou ter uma componente, aqui no eixo das abscissas X eu tenho uma outra componente. Então como que eu faço para poder decompor? A força F está aqui, ó. Então, e eu tenho um ângulo que mostra a direção da força F em relação aqui ao eixo das abscissas, ao eixo X. Então, para fazer a decomposição, observe o seguinte, ó, a força F eu quero decompor no eixo X, então eu vou ter uma componente da força F, eu vou projetar essa força F nesse eixo, eu vou ter uma componente que vai ficar aqui, ó, que eu vou chamar essa componente aqui, ó, de F de X, esse vetorzinho. E a componente dessa força, vou decompor a força F aqui no eixo Y, eu vou ter uma componente aqui, ó, que eu vou chamar de F de Y. Então, como que eu faço para decompor? Eu observo o seguinte, ó, quem está adjacente, ó, perceba que F de X, ela está adjacente ao ângulo alfa, ó. Ela está aqui do lado do ângulo alfa. Então, toda vez que a componente estiver adjacente, eu vou utilizar o que? O cosseno. Então, F de X, ela vai ser igual a força F vezes o cosseno do ângulo alfa. Está aqui. E o Fy, ela vai ser igual a força F vezes o seno de alfa. Por quê? Porque a projeção de F de Y está aqui, ó. É como representar aqui, ó, num triângulo de forças, ó. Essa mesma componente tem essa medida aqui, né, ó. Então eu tenho aqui meu Fy aqui. Então quem está oposto, a componente oposta ao ângulo, eu utilizo o que? O seno. A componente adjacente ao ângulo, eu utilizo o que? Cosseno. Então é uma maneira bem fácil de decompor grandezas vetoriais, né? Observando o ângulo e se a componente está adjacente ou oposta ao ângulo. Usar um valor aqui, ó. Vamos colocar que essa força F tenha 100 newtons. E o ângulo aqui, ele tenha 30 graus. Como que ficaria então? Para mim poder calcular isso aqui, ó. Fx seria igual a 100 vezes, ó, Cfx, cosseno de 30. Fx seria igual a 100 vezes cosseno de 30, que é 0,86, né? 86,6 newtons, está aqui. E o Fy? Fy seria igual a 100 vezes o seno de 30. Fy vai ser igual a 50, né? Porque o seno de 30 é 0,5, 50 newtons. Fizemos aí, ó, a decomposição de forças.